vai ser benção no nome de Jesus. Queridos, nós vamos então à palavra de Deus. Nós lemos em João 17, e eu quero me ater no versículo-chave, que é o versículo 20 e o 21. Uma parte da oração de Jesus. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, e eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo creia, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste como também amaste a mim. Nós vamos falar um pouco sobre unidade. Unidade, o desafio da igreja pós-modernidade. Quando nós falamos de unidade, querido, e nós a colocamos como desafio para a igreja, um dos maiores desafios da igreja é a vida de unidade, e não é algo fácil de se conseguir, de viver, de ter e de ser evidente em nós. As coisas mais fáceis de serem vistas em nós são as discordâncias. Para você ter ideia, e a discordância ela não vem de agora, já é de muito tempo. A unidade ela é vista de uma forma perfeita, onde não há o pecado, onde não há a prática do pecado e a operação do erro. E onde nasceu a unidade? A unidade ela nasceu no seio do Pai. Ela nasceu na coexistência das três pessoas da Trindade. Algumas palavras correspondem e traz para nós o sentido e o significado da palavra unidade. Unidade é harmonia, unidade é comunhão, unidade é uniformidade, unidade é pensamento comum, unidade é sentimento comum. E quando nós olhamos para Deus, nas três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós vemos unidade. Você observa bem que Jesus um dia dialogando com os discípulos, lá no capítulo 14, quando Jesus acaba de falar uma revelação para os discípulos, de que Ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando ele se refere à pessoa do Pai, quando ele diz que para conhecer o Pai só era por intermédio dele, um dos discípulos levanta a voz e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. Nós queremos conhecer o Pai, nós queremos ver o Pai. Mostra-nos Ele. Como que é o Pai? Aí Jesus vira para os discípulos e diz: olha, meus filhos, eu estou há tanto tempo convosco e vocês ainda não me conhecem? Tanto tempo que eu estou convosco
vocês ainda não me conheceram, vocês não sabem que eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus deixa bem claro que Ele e o Pai são um. E aí você fala, mas pastor, como então eu posso conhecer a divindade? Como eu posso conhecer o Espírito Santo? Como é o Espírito Santo? Como é a pessoa do Pai? É só você olhar para Jesus, que você conhece o Pai, que você conhece o Filho, que você conhece o Espírito Santo e conhece o Deus vivo e o Deus Todo-Poderoso. Você sabe por quê? Porque entre os três não há diferença. Todos os três são um. 1 de João, capítulo 5, versículo 7, está escrito: são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses três são um. Os três são um. A Bíblia diz que Deus, Ele é Espírito. E ninguém conhece a Deus a não ser aquele a quem o Filho o quiser revelar. Está lá em João capítulo 3, uma das palavras que Jesus deixou bem claro, a pessoa do doutor da lei, Nicodemos. Observe bem, se você quer ver o Pai, olha para Jesus. Se você quer ver o Espírito Santo, você olha para Jesus. Por quê? Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a seguir está escrito: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas de diversas formas e de muitas maneiras, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, o qual é a expressa imagem da pessoa de Deus. Ele é a revelação da divindade. Nele habita a pessoa de Deus. Nele está toda a divindade de Deus. Se você quer conhecer a Deus, se você quer conhecer o Pai, se você quer conhecer o Espírito, olha para Jesus. Ele é a revelação da pessoa bendita de Deus. Quem está entendendo, dê um brado de glória ao nome de Jesus. Na pessoa de Deus há unidade. E quando há unidade, as decisões são tomadas juntas. Sim ou não? Quando há unidade, ninguém age sozinho. Quando há unidade, ninguém luta sozinho. Quando há unidade, ninguém trabalha sozinho. As três pessoas da Trindade são unidas, trabalham juntos, agem juntos, planejam juntos, arquitetam juntos, fazem juntas. Você quer ver uma coisa? No princípio, criou Deus, Gênesis 1, os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Aí começa a criação de Deus. E disse Deus: haja luz. Deus fala. E quando Deus fala, o verbo de Deus, o logo de Deus, que é Cristo, entra em ação. E o Espírito Santo, ele dá vida à criação de Deus. As três pessoas trabalhando. Como que o Senhor confirma isso? João, capítulo 1. No princípio era o verbo que é Cristo, estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós,
nós. E ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus cria, ele fala, o Filho verbaliza e o Espírito dá vida à criação de Deus. Unidade entre as pessoas da Trindade. Você quer ver mais uma prova de